temos que falar do Putin também, porque diferente do Xi Jinping e da briga direta com o Trump, o Putin tem outro cenário. Me desculpem aqui, gente, o celular ficou não estava no silencioso. O Putin, diferente do Xi Jinping, tem ligações, tem até, alguns diriam, amizade com o presidente Trump. E o que acontece? Assim que a Venezuela foi invadida, alguns dias depois, houve uma ligação entre o Trump e o Putin. Só que essa ligação aconteceu após, no mesmo dia, ao que tudo indica, uma ligação do Putin com o Ali Khamenei. O Irã é parte importantíssima das alianças que o Putin fez em todo o Oriente. Então ele conversa com Ali Khamenei, conversa com o Trump na sequência, e aqui a gente está falando de geopolítica da gente, então não é fofoquinha, não é o camarada ligar para o Trump, poxa, olha o que eu conversei com o Khamenei. Ele conversa, provavelmente, também é o que tudo indica, para ver como vão ficar esses acordos. Isso, né, já tinha começado essas revoltas há mais ou menos aí uns 10 dias, nem isso talvez, semana passada agora, para ver como é que iam ficar esses acordos, mas o Putin e a Rússia não deram um posicionamento como a China está fazendo com relação ao Irã. Pelo contrário, olha que loucura, a Rússia anunciou que pode ajudar os Estados Unidos com relação à Groenlândia. Isso é uma loucura, né? Em que cenário a gente imaginaria isso? E ao ser perguntado, o porta-voz russo, de por que eles fariam isso, e ele, o porta-voz russo, ao não querer dar uma resposta direta, disse: faremos apenas pela arte. Mas a grande verdade é que isso ajuda a Rússia no quesito empurrar a União Europeia para cada vez maior, assim, para a relevância cada vez menor que eles estão tendo no impacto global, e isso também permite possíveis acordos. Sabemos que já existe um acordo do Putin com o Trump na retomada dos territórios na Ucrânia. Se isso aconteceu na Groenlândia, o que é bem provável, também pode ter acontecido com relação ao Irã e uma série de outras coisas. Muita coisa vai sair sobre isso ainda, mas eu queria te ouvir, Júlio, como é que você enxerga aí esse cenário? Olha só, China e Putin, que por várias vezes mantêm acordos geopolíticos. Não estou dizendo que o Putin vai desfazer acordos com a China, mas ele mostra sua independência dizendo: eu jogo com a China, jogo com os Estados Unidos, né? Cada um que cuide do seu. Né? Citando, não vou nem citar aqui o Tropa de Elite, que eu acho que o assunto é sério demais para isso. Mas vamos lá, Júlio, com você. Exatamente isso, Eric. O jogo da geopolítica, existe amizade, tomam um chá, né? Escutam uma boa música, uma ópera ou uma música clássica juntos, vão a reuniões, porém, cada um por si, estão preocupados com seus interesses e os interesses do seu país. É única e exclusivamente assim que funciona. Então, sabendo agora que a Rússia possivelmente poderia apoiar, né, essa empreitada dos Estados Unidos na Groenlândia, pode deixar a China muito preocupada, com certeza. Mas eu não vejo nem por esse ângulo. Vejo sim, como você falou, do afastamento da União Europeia. Isso é importante, porque durante a guerra da Ucrânia, Putin falou várias vezes sobre os globalistas europeus. É exatamente isso. Aquele pessoalzinho que defende diminuição de população, agenda woke e coisas afins. Putin se declarou inimigo número 1 desses caras, que nada mais são do que França, Alemanha, Inglaterra e seus cupinchas. Essa é a verdadeira verdade. E, por o outro lado, aparece um ex-apoiador, porque Trump, apesar de apoiador, né, de ter bases militares, fazer parte do mesmo conglomerado ocidental, também é conservador como Putin. Isso une os dois em uma empreitada que tem os progressistas loucos de um lado e os conservadores do outro. E desse lado conservador se encontra Putin e Donald Trump. Então parece que ficou um pouco feio para a União Europeia, né, que já estava praticamente na bancarrota e agora acelera o carro para cair do precipício. É isso que eu estou vendo, porque, pelo jeito, Trump fará vistas grossas na Ucrânia e assim Putin consegue o que quer.
mas também, em troca, ele apoia os Estados Unidos para essa conquista, né, vamos dizer assim, da Groenlândia. E nada vai poder fazer aqueles míseros países europeus, como a Dinamarca, que gritou, está esbravejando que não vai largar, mas não tem condição de defender nem o país deles. Então, o que eu vejo é exatamente isso, uma racha mundial onde todos estão se ajudando para conseguir somente os seus interesses, Eric. O Trump, inclusive, foi até ofensivo numa fala, né, Júlio? Dizendo que, pô, que exército da Dinamarca que ele vai enfrentar seriam trenós puxados por cães. O Trump é midiático, né? Então ele fala essas coisas mesmo, mas, Carcará, quero te ouvir. Rapaz, tipo assim, se o Trump fizer isso aí, cara, vai ficar chato para o direito internacional, as relações internacionais, né? Porque ele vai invadir a Groenlândia, é o país da OTAN. Ele, tipo assim, para ele fazer isso aí, o Congresso americano, meu irmão, vai lá que estamos contigo. Porque senão ele não vai fazer isso, cara. Ele não vai fazer porque é impeachment dele e o mundo todinho vai cair em cima dele, cara. Porque a justificativa de defesa é forte. Mas qual o perigo que a Groenlândia oferece? Nenhum. Ela só dá perspectiva de futuro para os Estados Unidos. E qual é a fala do Trump? Não, vou ocupar a Groenlândia para me embarrar a Rússia. Aí, isso aí é uma fala, tá certo. Aí me vem agora a União Europeia, a OTAN, vamos agora ocupar a Groenlândia. Ou seja, nunca olharam para a Groenlândia, sequer investiam nas Forças Armadas, pensou o Trump entrar e cobrar aqueles, colocar 5% da defesa, nos gastos da defesa. Eles não queriam porra nenhuma com nada, só lacração. Esses famosos globalistas, liderados pelo Macron, o pessoal chama de Lacron. E tem um problemazinho aí também, cara. O Macron, o Steinmeier da Inglaterra e esse presidente alemão, esses três, cara, eles são a pedra no sapato do Vladimir Putin. E como eles se declararam que querem ajudar a Dinamarca, o Putin foi lá, os três filha da puta que ficam me sacaneando. Ô Trump, desce a madeira que eu tô contigo. Olha só, meu irmão. O que os deputados russos falaram? Pode ir lá, sentar a porrada para cima, a gente apoia, e se a OTAN quiser te atacar, deixa que a gente destrói a OTAN para você. Olha só essa brincadeira. Mais uma vez comprova o que eu venho falando aqui, eu, Júlio, que o mundo foi dividido, cara. A América para os americanos, o leste, a Ásia Central para os russos, e lá no fim do mundo para a China. Está mais ou menos nesse caminhando para esse time aí. E o Putin se adiantou, tá? Ele falando essas falas que agradam o Trump, e que, na verdade, ele fala de verdade mesmo, que ele é puto com o Macron, com os ingleses, com os alemães agora, que era o grande aliado dele, os alemães, sacanearam ele. Ele fala a verdade, pô. E com isso ele ganha fôlego. O Trump já não queria mais papo com o porra do Zelensky, com a guerra da Ucrânia. Mas aí que ele vai desacelerar mesmo. E o Putin está só conseguindo terreno, andando e progredindo. Não precisava nada disso. Quem criou essa guerra imunda foi o Biden e o seu Obama, tentando implantar a Agenda 2030, a agenda globalista dentro do território russo, para tomar toda a Ásia e transformar todo o Ocidente num puteiro de cabo a rabo. Eu lembro do discurso do Putin, ele falou, eu sou o presidente da Rússia, sou cristão ortodoxo, e vocês não vão conseguir derrotar a Rússia. Eu vou derrotar todos vocês. E quando tentaram matar o Trump, tá? E foi os europeus que estavam comemorando, o Macron, inclusive, o Putin não. O Putin, porra, cara, os caras vão querer te quebrar aí com tiro aí. E foi o Putin que ajudou o Trump, mesmo que pouco, para eleger ele. Não sabotando a eleição do Trump. Coisa que a França fez, Inglaterra, Bruxelas, Alemanha, até a Itália fez isso contra o Donald Trump. Ele sabe disso, pô. Então, o que o Júlio falou é verdade. Eles têm um inimigo em comum, eu sempre falo isso aqui. Qual é o inimigo comum do Trump e do Xi Jinping também? E do Putin?
os globalistas. Quem são os globalistas? É o cara que quer transformar garoto em garota, menino em menina, acabar com as religiões, a doutrina que cada um traz consigo da familiar, acabar com o ensino cívico-militar, acabar com as faculdades, tocar zaralho no meio do mundo aí, a desordem, liberar as drogas. É isso que os globalistas querem. Não conseguiram implantar isso dentro da Rússia, usando a Ucrânia como proxy, usando aquele imbecil do Zelensky, que é um atorzinho lá de quinta categoria. Então, meu amigo, o mundo está chegando na aproximação, o cara está fechando as peças, acordo com acordo. Entendeu? O que é bom para mim, é bom para tu, tá bom, tamo junto. Ó, isso aqui é bom para ti, mas não é bom para mim, então vamos sair na porrada. Só que só tem três, quatro líderes no mundo que faz 5, vou botar 5. Rússia, China, Estados Unidos, Turquia e Índia. Esses 5 países são... E o Brasil era para ser... Está entre os 3 ali, porém, nós temos representantes fracos, que só fica do lado errado, não sabe fazer comércio internacional, não sabe fazer política internacional que favoreça o país. Só causas ideológicas e defender vagabundo, terrorista e assim vai. Por isso que a gente fica aí boiando. E complementando a minha fala, tá, senhores, sobre a China e sobre a Rússia e Estados Unidos, o Brasil é um dos poucos países do mundo e é o 01 do mundo que se tiver qualquer trauma e tiver que faltar algum produto, petróleo, o Brasil não vai quebrar. Vai atrasar o desenvolvimento industrial? Vai atrasar isso, aquilo vai. Porém, a picanha que vai custar R$1, nos Estados Unidos, o petróleo e a gasolina vai custar 0 centavos, porque ele é o maior produtor mundial, e a China quebra e outros países quebram. Entendeu? Essa é a diferença. O pessoal que não está entendendo o que eu estou falando aqui. A China é dependente. E a guerra da China não precisa de tiro. Só você trancar o comércio de petróleo e gás, acabou a China. Petróleo, gás e alimento. O Brasil, cara, eu não quero comprar comida do Brasil. O quilo da picanha aqui já cai para R$10. Eu não quero comprar peixe nem camarão. O quilo de camarão vai custar R$2. Olha a diferença. Nós vamos ter a abundância de commodities sobrando. É por isso que eu digo, se o Brasil fechar com a América, o Brasil do Sul, os Estados Unidos lá no Norte, não tem para ninguém, cara. O nosso futuro presidente tem que saber fazer política internacional. Não errar o lado que ele tem que ficar na balança, porque o Brasil ele tem que ficar no prato certo, porque nós somos o fiel da balança, tá, senhor? E essa guerra aí dos Estados Unidos com o Putin, por enquanto, é só retórica, tá? Eu não acredito que eles estão lutando. Eu falei que os Estados Unidos não ia atacar a Ucrânia, não ia apoiar, não ia mandar armas, e isso já aconteceu, e eu falei, quem quiser, se eu tiver errado, eu chego aqui e me peço desculpa, eu errei, falei, eu não vou me esconder, não. Eu errei nisso, errei. Não, já faz 3 anos que eu falo, antes do Trump ser eleito, eu falei, ele vai ser eleito, vai parar a guerra da Ucrânia, vai colar com o Putin, vão se unir, o Xi Jinping vai se unir, vão dividir o mundo em 3 partes, e os 3 vão governar essa porra desse planeta chamado Terra. Ou vai tudo pros caralho, ou o mundo vai virar um paraíso. Esse é o meu pensamento, eu não consigo mudar. Por enquanto, eu estou quase conseguindo vencer essa minha ideia, esse pensamento, tá? E o Putin comprova isso, eu não sei se o público concorda. Mas eu não estou vendo guerra dos Estados Unidos com a China, não, tá? Não estou vendo. Estou vendo só... isso não, pá. Não estou vendo guerra dos Estados Unidos com a China. Estou vendo mais com a América Latina aqui, com alguns países, do que com a China e com a Rússia. Valeu, Eric. Maravilha, Carcará. O Júlio Roque pediu a palavra aqui, Júlio. Passar para você aqui, então. Não, Eric, sendo bem breve, como a pauta, né, estava falando de Rússia e China, devemos lembrar, porque agora, antes de eu vir para cá, né, eu li que Trump anuncia 25%, né, de aumento em qualquer país que fazer negócio com o Irã. Então isso ataca diretamente, sem sombra de dúvidas, a China, a Rússia, né, a Índia, o Brasil, entre outros, que fazem
comércio coreano. Esses 25% é em cima de qualquer negociata com o país. Então, eu acho que isso é uma porrada bem forte, né, num tipo de acordo que já está assinado, já está valendo, que ele falou que fica valendo à medida que saiu a notícia. Então, é 1/4 do valor a mais. Isso para o mercado mundial é uma verdadeira bomba, Eric.